Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal, né? Hoje é uma terça-feira, é dia 7 de julho de 2026. Tô sentado aqui com o Johnny, ele tá bravo, tá latindo. Agora ele acalmou um pouquinho, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro, né, que está lá nos Estados Unidos negociando as tarifas lá que o STR, aquele escritório, né, do comércio norte-americano, quer impor no Brasil. E nesse áudio de análise aqui, o mais importante, tá aí um outro áudio para vocês compartilharem com pessoas que são leigas, né? Porque daqui a gente vai extrair o tipo de personalidade daqueles que estão nos governando. É óbvio que para muita gente, né, 99,9% das pessoas que acompanham o nosso canal já tem uma ideia, né, da canalice, da podridão que assumiu aí o comando do nosso Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas leigas, né, elas precisam entender de uma vez por todas o que está em jogo, né? Vamos lá, o escritório lá, o STR, que cuida dos negócios estrangeiros dos Estados Unidos, eles querem tarifar o Brasil por uma série de problemas, né? Por exemplo, vamos falar aqui sobre o problema do PIX, que o governo ou o desgoverno, vamos usar essa palavra melhor, né? Interpreta melhor. O desgoverno está dando um nó na cabeça do povo, porque o que o escritório está reclamando do PIX não é porque nós temos o PIX, que é um sistema que funciona plenamente. É porque plataformas e empresas americanas não estão cadastradas para participar do PIX. E como o negócio é muito bom e funciona, eles acham justo eles também participarem, né? Porque eles evitam tarifas com bancos também, eles querem fazer parte. Então, no tocante ao PIX, o problema é esse, as empresas americanas fazerem parte do sistema que o Banco Central não autoriza, né? Não é reclamar que nós temos o PIX e o PIX está gerando um prejuízo para os bancos, não é isso. Até porque o PIX está gerando prejuízo para bancos brasileiros. E os americanos querem que se danem os bancos brasileiros. Essa é a realidade, né? Estão pensando nas empresas deles, no comércio deles, não em banco brasileiro, né? Então a forma de interpretação, a forma com que esse grupo que está no poder joga a situação para as pessoas, é para dar um nó na cabeça das pessoas. E infelizmente, essa é uma palavra que a gente tem que usar aqui, as pessoas não estão preparadas para entender o que está sendo debatido, o que está em jogo, né? E assim, esse que está aí ocupando o Palácio do Planalto percebeu que como ele lida com a ignorância que ele fabrica, né? Eles fabricam os zumbis que os aplaudem, né?
como ele lida com essa ignorância, para ele agora é vantajoso politicamente trabalhar com a possibilidade de briga com o Donald Trump. Não, vamos brigar com o Trump, que aí eu mostro patriotismo, eu mostro, né, defesa de soberania, coisa que a esquerda nunca teve. A esquerda não é patriota, a esquerda não defende soberania nenhuma, né? Afinal, você defender soberania contra Estados Unidos e entregar tudo para a China não é defesa de soberania coisa nenhuma. É tirar de uma, né, de um e pôr na boca de outro. Essa é a realidade, né? Então, é uma pena que a maior parte das pessoas ainda não entenda o que está em jogo aqui. E o Flávio fez uma viagem para os Estados Unidos e foi lá participar de audiências, né, para tentar evitar com que essas tarifas cheguem aqui. Vocês sabem, né, quem está acompanhando o nosso canal, sabe que o prazo que os americanos deram, né, para o escritório USTR analisar se vai impor tarifas ou não, né, mediante toda aquela investigação que eles fizeram sobre a seção 301, o prazo é dia 15 de julho, daqui uma semana, né? Então eles estão debatendo agora. O que o Flávio foi lá dizer? Que é o pior momento para se colocar tarifa, porque se os Estados Unidos da América desejam, né, que o Flávio Bolsonaro vença as eleições, e isso o Trump já deixou isso claro, que vai apoiar o Flávio, né, que ele prefere o Flávio no poder. Tem até reclamado do Lula, dizendo que o Lula é um cara volátil, que o Lula é um duas caras, né? Ele foi educado para falar essa palavra, né? Então o que ele tem que fazer? Ele não pode agora trabalhar de uma maneira que gere lucros políticos, né, para o Lula da Silva. É isso que o Flávio foi lá, foi defender o Brasil, né? Foi falar, olha, não pode ter tarifa, porque para o outro lado, o lado que está no poder, pouco importa para ele as empresas brasileiras, pouco importa o comércio brasileiro, pouco importa o povo brasileiro. O que ele tem em mente é permanecer no poder a qualquer custo. Ainda que o custo seja, né, no traseiro dos brasileiros, para ele o mais importante é permanecer no poder. Então tá aqui, esse aqui é um outro áudio, uma outra análise que as pessoas vão entender dessa maneira. O que o Lula quer? Permanecer no poder. A briga com o Trump favorece a ele. Então a melhor coisa que os americanos poderiam fazer agora é não taxar o Brasil nesse momento, o que eu acredito que vai dar certo, né? Eu acredito que isso aí é uma espécie de jogada para você botar na cabeça das empresas brasileiras que se eles financiarem novamente esse grupo de esquerda no poder, eles vão quebrar a cara logo ali na frente. Então o custo agora vai ficar evidente. Custo Brasil com o Lula vai ser muito mais caro. Muito mais caro, até todos os empresários chegarem à conclusão de que não vale a pena que ele continue no país, né? Porque ele gasta dinheiro a rodo, ele não respeita fiscalmente o Brasil, né? Ele gasta muito mais do que ele arrecada, ele deixa rombo fiscal, ele não tem responsabilidade, é um governo irresponsável fiscalmente, né? Então, ou os empresários entendem isso de uma vez por todas, ou pagarão um preço, porque essas tarifas, se elas vierem, elas vêm para arrebentar o Brasil, arrebentar essas empresas, né? Tanto que lá nos Estados Unidos eles já estão discutindo também um ou outro produto que tem que ficar fora, porque esses que vão ficar fora vão escapar, mas a grande maioria vai ser um ferro cravado, uma estaca cravada no peito do comércio brasileiro com os Estados Unidos, né? E o Flávio foi para lá pedir, né, apelar, por favor, não mandem essa tarifa nesse momento, senão vocês vão acabar com a possibilidade aqui da direita vencer. Os leigos, né, os imbecis, esses que acham que dá para você brigar com um país do tamanho dos Estados Unidos sem sair machucado. Os imbecis, né, aqueles que acreditaram que essa seleção brasileira poderia ser hexacampeã do mundo. Pô, você não está vendo o nível das outras seleções? Você não sabia que mais cedo ou mais tarde essa seleção ia cair? Então quem é que te deu esperança? A mídia, é sempre a mídia, não é? É isso. A gente tem que ter bom senso para saber até onde a gente pode chegar.
né? Assim como essa seleção não podia ir muito mais longe, o Brasil não pode bater de frente com um país como os Estados Unidos da América sem sair machucado. Agora, governo, mídia, eles não estão nem aí. Sabe por quê? Quem vai se machucar é o povo, não são eles, né? Saiu uma matéria no Metrópole sobre isso. Flávio Bolsonaro diz que o momento atual é o pior possível para os norte-americanos, os Estados Unidos, imporem tarifas ao Brasil. O senador brasileiro foi uma das pessoas inscritas para a audiência que discute a sugestão do STR, que é o escritório americano, para taxar produtos brasileiros em 25%, né? Ele estava lá. Tinha alguém do governo Lula lá pedindo para não ter tarifas contra o Brasil? Não. Por quê? Porque a canalice precisa do jogo contra o povo para ele obter vantagens políticas. Será que todo mundo entende isso agora? Né? Eu estou fazendo essa comparação aqui com a seleção porque é fácil das pessoas entenderem. Será que você não sabia que essa seleção não tinha nível técnico para vencer, para ir muito longe na Copa? É a mesma coisa. Será que você não entende que não dá para o Brasil brigar contra os Estados Unidos da América porque nós vamos sair machucados? E quem está brigando não está pensando em você? Né? Eu espero que as pessoas compreendam isso. Vamos ouvir a notícia do Metrópolis e a gente prossegue com a nossa análise. Vamos ouvir. Flávio diz que momento é o pior possível para Estados Unidos impor tarifas. Senador foi uma das pessoas inscritas para a audiência que discute a sugestão do STR para taxar produtos brasileiros em 25%. O senador Flávio Bolsonaro, PL, voltou a pedir que os Estados Unidos não taxem o Brasil, pois, segundo ele, esse momento seria o pior possível. A declaração foi feita durante participação do senador à audiência nos Estados Unidos que debate a aplicação de 25% de taxas a produtos brasileiros. Impor agora uma tarifa que seria difícil de reverter, premiando aqueles que são responsáveis pelas ações em questão e punindo aqueles que suportaram suas consequências. Seria o pior momento possível para agir, disse Flávio em um apelo aos membros da comissão. Matéria em atualização. Pois é, né? E como o Brasil está tendo essas eleições que também são muito importantes para os Estados Unidos, eu acho que ele vai conseguir. O que ele diz, né? O que o Flávio falou para os membros da comissão lá da USTR? Deve ter falado em inglês, ele estava até com Eduardo Bolsonaro, né? O irmão dele, lá na reunião. Ele disse o seguinte, abre aspas, impor agora uma tarifa que seria difícil de reverter, premiando aqueles que são responsáveis pelas ações em questão e punindo aqueles que suportaram suas consequências, seria o pior momento possível para agir, disse Flávio em um apelo aos membros da comissão. Aí eu pergunto, será que o povo brasileiro vai conseguir fazer a leitura dessa situação? Eu acho que os esclarecidos vão, né? Será que vocês não estão vendo que quem está lutando pelo Brasil é o Flávio? Que essa imposição de tarifas não tem nada a ver. A esquerda vende que é uma traição da família Bolsonaro. Só que isso é uma consequência de 20 anos de desgoverno, mais de 20 anos. Porque isso aí não veio do dia para a noite. Toda aquela situação envolvendo, vou dar um exemplo prático aqui, a 25 de março, tudo que eles fazem ali é a pirataria chinesa, que não paga direitos autorais para os americanos, né? Tudo isso aí não é de agora, não é nem desse governo Lula, vem lá de trás, da época do próprio Fernando Henrique Cardoso, que era outro esquerdista que também não pensava no povo brasileiro, não pensou nunca no povo brasileiro, né? Hoje está aí, está com Alzheimer, está idade muito avançada, mas nunca pensou também no povo brasileiro. Isso aí vem de muito longe. Só que a esquerda, naquele seu nefasto jogo de narrativas, está tentando botar na cabeça do fraco e despreparado povo brasileiro que é uma traição da família Bolsonaro, que o Lula tem que brigar, tem que encarar, não, vamos bater de frente. Por quê? Porque ele obtém vantagem política. O tolo povo brasileiro
essa é uma expressão triste de se dizer, acha que dá para brigar com os Estados Unidos da América, da mesma maneira em que acreditou nessa fraquíssima seleção brasileira, que ela seria possível de ir avante. Mesmo vendo os jogos da Copa, vendo todos os outros protagonistas, os outros times, né, as outras seleções, acreditou. É a mesma coisa, você vai acreditar que o Brasil pode brigar com os Estados Unidos nessa relação comercial e sair ileso? Tem que ser muito iludido, muito despreparado, muito desqualificado, muito ingênuo, né? Então, é o contrário, se quem está trazendo as tarifas é esse grupo que está no poder, você tem que votar no mais longe possível, no grupo mais oposto possível a esses caras. Mas sempre tem essa história, né, de quem quer ter benefícios do poder, né? O povo brasileiro chegou a hora que tem que aprender a fazer essa leitura. Quem quer só benefícios. Tem um outro candidato aí no meio que está atacando mais o Flávio do que o Lula, embora o grupo político dele, né, teve alguma ascensão por conta de bater na esquerda e bater no Lula. Tem que se livrar desses caras, né? O povo precisa aprender. Tem um candidato aí de São Paulo, que era o antigo MBL, né, Partido Missão agora, que ele está atacando o Flávio Bolsonaro, mas o partido dele, né, chegou a ter alguma relevância, né, ele era antigamente o movimento MBL, né, Brasil Livre. Eles tiveram muita relevância porque eles bateram muito no PT e na esquerda. Estou falando de coisa de 10 anos atrás para cá, né? Agora eles querem construir reputação batendo em cima do Flávio Bolsonaro. Eu tenho certeza que esse grupo aí, ele vai ter uma porcentagem de votos talvez muito pequena, aí 2, 3%, né? Ele vai ter. Mas são pessoas despreparadas que votam neles. Por quê? Porque eu tenho certeza que lá na frente, no segundo turno, porque ele não vai para o segundo turno, ele vai ter que apoiar alguém. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele não apoia ninguém. Ah, liberamos os nossos eleitores, vota aí ou não vota em ninguém, ninguém é bom, bom sou eu. Isso é o desejo pelo poder. E o povo brasileiro tem que saber fazer essa leitura de quem está se dedicando para o seu país, quem se debruça para trabalhar para o seu país e quem só quer tirar benefícios do poder, né? Muito se falou aí, por exemplo, da família Bolsonaro, que a família Bolsonaro quer ficar no poder, tem desejo de poder, tem, né, digamos assim, ambição de ficar no poder. Mas pelo menos o Jair Bolsonaro, o pai, se dedicou, trabalhou pelo povo brasileiro. E a gente viu isso na situação da pandemia, quando ele foi ponderado. Ele sabia que tinha que ter um mix, né? Não é só você ficar dentro da sua casa e não ir trabalhar, como você tinha que também fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro. Senão, assim, você não morria pelo vírus, mas você morria de fome, né? Tem aquele que trabalha durante o dia, na parte da manhã, para almoçar à tarde. Muita gente no Brasil é assim, vive na economia informal, é assim, o cara precisa do dia trabalhado para ele comer no final da tarde, no final do dia, e o presidente enxergou esse tipo de coisa que outros líderes não enxergavam, né? Então o presidente sim pensou no povo brasileiro, estou falando do presidente Bolsonaro. Então agora o povo precisa acordar. Agora voltando aqui, falando, o Flávio está dizendo que vai reverter todo esse estrago que está sendo imposto ao Brasil por causa do governo Lula. E não é só do governo Lula, como eu falei para vocês, é algo que vem de longe. Ó. Continuar o nosso texto. A manifestação durante a audiência lá no STR demonstra um ajuste no tom do senador, que anteriormente havia pedido ao STR em ofício pelo adiamento da aplicação das tarifas, sob a justificativa de que as tarifas beneficiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva politicamente na corrida eleitoral de outubro, né? Então é assim, agora os americanos vão ter que ter um pouco de bom senso, eles não podem impor as tarifas nesse momento, e eu acredito que o Flávio vai conseguir, por conta desse benefício que eles vão dar para o Lula, né? Essa matéria que eu li para vocês, é do Metrópolis, mas saiu na mídia toda, na Globo, no G1, né? Ó.
Em audiência nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro disse que esse é o pior momento possível para as novas tarifas e que elas beneficiariam Lula politicamente, né? Não pode colocar, né? Ó. E ele diz o seguinte: o Brasil realizará eleições presidenciais em outubro. Em apenas 90 dias, o cenário político do país vai mudar completamente. E impor nesse momento uma nova tarifa, que seria difícil de reverter, vai acabar recompensando os responsáveis por todas essas ações em questão que geraram a tarifa, disse ele, né? O senador também mencionou que é o pior momento possível, tem que adiar, né? Punir aqueles que já arcaram com as consequências seria o pior momento possível. Então, isso aqui também depende de vocês compartilharem, né, isso tudo que eu estou falando, porque eu estou tentando falar numa linguagem bem fácil de entender, que para leigos, né, para as pessoas entenderem. O Lula tem benefícios políticos nessa briga com o Trump, mas ele não pode brigar com o Trump sem machucar o povo brasileiro. Ele não está nem um pouco preocupado que o povo brasileiro, que as empresas brasileiras se machuquem com as tarifas, né, que tem os seus bolsos atingidos. Ele não está preocupado com isso. Ele só pensa em continuar no poder. Para ele a briga é mais vantajoso. Será que as pessoas vão conseguir fazer essa leitura? Uma mente sábia, né, uma mente perspicaz vai. Uma mente torpe ou completamente ignorante, infelizmente não vai. Vai continuar levantando a bandeira desse cidadão e defendendo que ele continue. Só que o custo Brasil, volto a repetir, lá a partir do ano que vem, se ele continuar no poder, aí quero ver quem vai aguentar, né? Eu já estou vendo aí dezenas de vídeos do pessoal reclamando de preços, né? De produtos, gente no supermercado, gente na feira. Já está um absurdo viver. Você imagina se a gente tiver que conviver com essas tarifas ainda, aí vai piorar, né? Vai ficar muito pior, muito pior, muito pior. Então, e o que o Flávio está dizendo aqui também? Ele completando lá para o escritório, para o STR, ele diz o seguinte: a corrupção é um dos maiores desafios enfrentados pelo povo brasileiro. Não há discordância quanto a isso. Mas a corrupção tem responsáveis identificáveis. Os 4 maiores escândalos de corrupção da história recente do Brasil, o esquema do mensalão, o caso revelado pela Operação Lava Jato, depois a fraude envolvendo o INSS, na qual o filho do próprio presidente está entre os investigados, o Flávio está dizendo, né? Então, é isso. Eu acho que agora a gente depende da consciência do povo, né? E está realmente nas mãos do povo, porque aquilo que eu falei para vocês, aquela caixinha mágica tem uma porta que abre agora para os dois lados, viu? Porque o lado norte-americano também, né? Lembrem-se do Edward Snowden, que ele dizia que ele poderia entrar em qualquer sistema, desligar a energia, se quisesse, né? Então, ela abre para os dois lados agora, não abre só para, né, para onde passa um boi, passa uma boiada. É isso que eu estou tentando dizer. Então, agora vamos aguardar, vamos ver. Eu tenho certeza que o Flávio Bolsonaro vai voltar dos Estados Unidos bem sucedido nessa missão de reverter toda essa situação, pelo menos agora. E vai ficar aí na consciência, principalmente dos empresários, né? E tem um muito grandão aí do ramo de carnes, do ramo alimentício, que financia esse governo, financia campanhas. Eu espero que eles cheguem à conclusão de que não vale a pena, né? Não vai valer a pena, porque eles vão encontrar um Brasil muito pior a partir do ano que vem, né? Quem vai ganhar com isso, infelizmente, vai ser o Paraguai, né? Se caso isso acontecer, vamos bater na madeira aqui 3 vezes, porque aí as empresas brasileiras vão para o Paraguai, né? Vão gerar empregos no Paraguai, vão pagar impostos no Paraguai e a gente vai ficar aqui a ver navios, né? Eu espero que o povo brasileiro acorde de uma vez por todas, ainda mais depois dessa tristeza que foi acreditar nessa seleção brasileira que não tinha condições, não tinha condições, ela ia ser parada em qualquer momento.
mas a mídia botou na cabeça do povo, bota na cabeça do povo esse sonho estúpido de que seria possível vencer. Assim como Lula bota na cabeça do povo essa outra estupidez de que vai ser bom para o Brasil brigar com os Estados Unidos da América. Gente, um grande abraço. Eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que colaboram financeiramente com esse nosso trabalho, com esse nosso canal. Por favor, ajudem esse canal, a gente depende do bom senso das pessoas, não temos outra solução, a gente não tem patrocinadores. Uma vez apareceram, né, patrocinadores, só que o cara quer mandar no conteúdo, aí não dá, não é? Porque o cara quer mandar no conteúdo e quer desvirtuar tudo que a gente pode passar aqui para as pessoas, e eu não tenho interesse nisso, eu tenho que manter a linha do canal, né, a linha de atuação do canal. Então a gente depende dos inscritos. Por favor, colaborem, ajudem o canal. Eu estou sempre aí postando um número de Pix, uma chave de Pix, né, e o número da conta no Bradesco. Gente, muito obrigado, um grande abraço a todos, uma excelente semana. Eu volto amanhã. Valeu, tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.